Depois do incêndio no Lar Paulo de Tarso, muita gente está tentando entender o que aconteceu, gente, e como evitar uma tragédia. Como é que está a situação agora? Nós vamos até o local. Joinha, vem comigo aqui, Joinha, mão na massa. Vamos lá. Eu quero ir até o local agora para saber como é que está a situação por lá. O repórter Renato Barros acompanha. Fala, Renato, bom dia. Bom dia, Evenilson. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Manhã desta segunda-feira. A nossa equipe está aqui na rua Jerônimo Heráclito, no bairro do Ipsep, na zona sul da capital pernambucana. E estamos bem em frente ao Lar Paulo de Tarso, a instituição de caridade Lar Paulo de Tarso, que funciona há 30 anos, acolhendo, crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, portanto, esse trabalho lamentavelmente foi interrompido na última sexta-feira com essa tragédia que aconteceu. Uma tragédia que tirou a vida de 3 crianças e que também tirou a vida de uma das cuidadoras, a Margarete da Silva, ela que tinha 62 anos e trabalhava no Lar Paulo de Tarso há 10 anos. As causas desse incêndio, Evenilson e todos que estão acompanhando o Balanço Geral, elas vão ser definidas depois que o laudo da perícia do Instituto de Criminalística ele for divulgado. Mas, nesse momento, o local ele ainda está isolado, certamente para outras perícias que vão ser realizadas. Eu vou mostrar com o Eric Nascimento aqui, que tem uma viatura da Guarda Municipal, está sendo feito todo o isolamento nessa área, até porque não se sabe ao certo como é que fica a estrutura desse imóvel, já que as chamas elas foram muito fortes. E aí a gente observa, inclusive, ali no portão que flores foram colocadas, alguns pequenos acessórios, um coração de pelúcia, alguns brinquedos, porque realmente foi algo que chocou todo o estado de Pernambuco. E para a gente tentar entender como que funciona toda a segurança dentro de um lar como esse, de onde a gente está falando ao vivo, em um lar, em um abrigo, em um orfanato, em também um albergue assistencial. Eu vou conversar agora com esse especialista em segurança contra incêndios, em prevenção de incêndios, que é o Rodrigo Aranha, para a gente poder entender o seguinte. Há aqui no estado de Pernambuco uma lei dentro do Estatuto do Desenvolvimento Econômico que determina que essas instituições, albergues assistenciais, um lar, um abrigo, um orfanato, elas devem possuir um projeto de segurança e prevenção contra incêndios. E eu queria entender com o Rodrigo o que é que consta nesse projeto, o que é que ele determina, o que é que deve possuir um imóvel como esse, onde funciona o Lar Paulo de Tarso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Primeiramente, eu queria esclarecer que esse decreto ele classifica em 3 tipos de risco as edificações. Quando o risco mais baixo ele foi dispensado de qualquer regulamentação com o bombeiro, o nível intermediário ele precisa de um processo simplificado e o nível 3, que é o nível mais alto de risco, ele precisa de um projeto. O que vai definir o que está no projeto, aí vem o COCIP, que é o Código de Incêndio e Pânico de Pernambuco. Uma vez que o decreto da liberalidade econômica diz que eu preciso ter um projeto para aquele tipo de atividade, a gente vai buscar no COCIP quais são os equipamentos de proteção que vão ter naquela edificação. O COCIP ele trabalha muito com área e altura. Como é uma edificação pequena, baixa, uma casa, uma residência, os equipamentos são minorados. A gente vai ter equipamentos básicos de proteção, equipamentos como extintores, provavelmente alguma placa de sinalização de rota de fuga e iluminação de emergência. Não seria o caso de se aplicar sprinklers ou hidrantes, nem mesmo o alarme contra incêndio. Então seriam básicos. E aí, para a gente poder entender até em relação a isso, porque depois que aconteceu esse incêndio, essa tragédia, essa grande tragédia na última sexta-feira, muitas pessoas ficaram na dúvida. Será que o Lar Paulo de Tarso ele estava dentro da legalidade? Será que ele tinha tudo dentro da normalidade, tudo para oferecer a segurança necessária para as crianças que estão acolhidas aqui no local? E aí eu vou trazer uma informação que foi divulgada na última sexta-feira, que é a seguinte, até para a gente observar aqui o local. De acordo com a promotora da Criança e da Juventude do Ministério Público de Pernambuco, a Jaqueline Elirimas, ela esteve aqui no Lar Paulo de Tarso no último dia 28, no dia 28 de março, e tudo estava funcionando de forma regular. A licença sanitária, o alvará de funcionamento e o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros estavam dentro do prazo legal. O que é que isso significa? Não havia uma ilegalidade
aqui no lar Paulo de Tarso. O que leva a crer o seguinte, apenas o laudo pericial ele vai poder responder aos questionamentos. O que é que aconteceu? O que é que foi que provocou esse incêndio? E, claro, trouxe tanta dor, não apenas para as pessoas que trabalham, para os vizinhos, mas para todo o estado de Pernambuco, que ficou chocado com essa situação, e por que não dizer o país, já que essa notícia ela acabou se espalhando por todo o Brasil.